Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre a gripe A, doença que matou 25 pessoas em Mato Grosso do Sul até o início de setembro. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o infectologista Rivaldo Venâncio, que vai nos dar dicas de como se prevenir da doença. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem com essa história de uma jovem que passou momentos de angústia por conta da doença. Vamos ver? Ela é uma vilã sorrateira, te derruba quando você menos espera. A gripe é um vírus que, apesar de parecer inofensivo, é responsável pela morte de 250 a 500 mil pessoas por ano, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. A prevenção é simples, realizada basicamente com hábitos de higiene, como lavar as mãos, um dos grandes meios de transporte para que o vírus contamine seu corpo diversas vezes ao dia. Nas ruas, muitas pessoas dizem que seguem as orientações médicas para manter a doença bem distante. Toma muita água, né? Manter o ambiente arejado para mandar poeira. Procura evitar ficar pegando friagem. E quando está assim, aparecendo a gripe, já faço um chazinho, alguma coisa para poder ajudar a combater. Mas dados do governo do estado apontam que muitas pessoas facilitam o contágio. Foi o que levou, só nos 6 primeiros meses deste ano, 13 pessoas à morte pela doença. O dado preocupa, uma vez que durante todo o ano passado foram 6 pessoas mortas pela H1N1. Mesmo com esses dados alarmantes, a Prefeitura da capital precisou prorrogar por 3 vezes o prazo para vacinação, para atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de 147 mil pessoas imunizadas. O benefício foi até estendido à população a fim de cumprir a meta. Mas... Você tomou a vacina contra a gripe A? Não, ainda não. Por quê? Não sei, não tive interesse em procurar. Ainda não. Por quê? É porque não tive tempo, ainda estou trabalhando muito ainda. Foi preciso passar por uma internação no CTI para que Priscila percebesse a força do vírus. Ela conta que com sintomas de uma gripe comum, não imaginava que estava com H1N1. Com o passar dos dias, a respiração ficou comprometida. Preocupada, buscou o médico. Deu suspeita de H1N1, então eu tive que tirar um raio-x. E o médico viu que no raio-x percebeu que eu estava com o meu pulmão todo corrompido, né? E que poderia ser H1N1 por causa dos sintomas. Momentos de angústia para o pai, que não mediu esforços para garantir a vida da filha. No período que ela ficava lá em observação ali no posto, ali no UPA, né? A gente sempre ficava indo lá direto, voltava indo, né? A gente criava até aquela antipatia, né? Com o pessoal de lá, porque a angústia era a gente saber, né, do resultado dela. Né? A gente queria estar lá entrando direto lá onde que ela estava, né, para ver como que estava o estado clínico dela, se estava melhorando ou não. Mas infelizmente sempre, né, a posição era negativa. Né? Hoje, com medo de passar por algo semelhante, adquiriu novos hábitos. Comecei a usar álcool em gel, lavar bem as mãos, né? Que minha mãe é enfermeira, então ela também me ajudou bastante nisso. Tá aí, é um alerta para a população que precisa se prevenir sempre. E falando em prevenção, quem está aqui comigo é o infectologista Rivaldo Venâncio. Seja bem-vindo ao nosso programa Considerações. Obrigado. Doutor, quando se fala da gripe A, ela engloba vários tipos de vírus. Eu gostaria que o senhor diferenciasse esses vírus. Veja bem, nós temos 3 grandes grupos de vírus influenza. O grupo A, B e C. Os 2 primeiros, A e B, são os responsáveis por grandes epidemias e pandemias no mundo todo. O C, não. Principalmente o tipo A. O tipo A, ele é subdividido de acordo com umas proteínas que ele tem, chamada hemaglutinina, que nós simplesmente reduzimos para H, e neuraminidase, que nós chamamos de N. Que seria H1N1. Isso, existem 16 tipos de H e 9 tipos de N. As combinações
das duas proteínas é que vão dando o nome ao vírus. Então nós temos H1N1, H3N2, agora a grande preocupação, sobretudo na China, é H7N9, gravíssimo, muitas pessoas morrendo por esse quadro. Então, o papel da proteína H é facilitar a entrada do vírus na célula. E o papel da proteína N é facilitar a saída dele da célula. Ele já se multiplicou, quando ele sai, ele precisa do papel da neuraminidase. Os medicamentos interferem na replicação dessas proteínas, no bom funcionamento delas. E todos esses vírus são transmitidos da mesma forma? Exato. Todos os vírus influenza são de transmissão respiratória e, evidentemente, por contato de secreção, com secreções respiratórias. Por exemplo, a pessoa tossiu, colocou a mão no rosto na hora de tossir, cumprimentar outra pessoa, já está passando o vírus para outra pessoa, que ao limpar o nariz ou esfregar os olhos, tem um processo de multiplicação. Se confunde muito com a gripe. Como que eu posso saber quando eu devo procurar ajuda? Olha, normalmente esses casos de gripe grave, sobretudo causados pelo vírus H1N1, vírus influenza H1N1, mas não somente, a manifestação clínica que mais chama a atenção, que mais deve nos colocar em alerta é a falta de ar. A pessoa começa a tossir e começa a sentir falta de ar. Ou a febre prolongada, 3, 4, 5 dias com febre constante. Sendo medicado e continua... Isso, com todas as manifestações clínicas, a coriza, tosse, etc. e tal, mas a febre não está cedendo. Isso é um sinal de alerta. Se a febre persiste, associada à falta de ar, é um sinal assim de extremo alerta para que se procure imediatamente ou novamente a unidade de saúde para que veja o que está acontecendo na evolução desse quadro clínico. E como é diagnosticado? No primeiro momento, o diagnóstico é essencialmente clínico. Por quê? Porque o diagnóstico etiológico, ele demora alguns dias e não há tempo suficiente para esperar o resultado voltar do laboratório para saber se de fato é o vírus H1N1, H3N2 ou o vírus influenza B. Não há tempo para a minha intervenção enquanto clínico. Por isso, o papel do clínico fazendo o diagnóstico e recomendando o tratamento imediato antes mesmo do retorno do material do laboratório com o diagnóstico definitivo, dizendo que se trata de um vírus influenza. Ou não. E sobre a vacina, a pessoa está imune a partir de quantos dias que ela tomou a vacina? Essa resposta varia de pessoa a pessoa, normalmente em torno de 7 dias, 7 a 10 dias. Lembrando que, como acontece com várias outras vacinas, não há 100% de eficácia. É possível que uma pessoa, mesmo vacinada, venha a ter a influenza, a gripe, mesmo pelo H1N1. No entanto, o que se observa é que geralmente esses casos são mais brandos, são mais moderados. Então, não é garantia para as pessoas vacinadas que não vá ter gripe, mas tem também o conforto de que, se tiver gripe, muito provavelmente o quadro será bem mais brando, bem mais leve. A gente tem que tomar cuidado com as crianças, né, doutor? Exato. Existem, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, vários grupos mais suscetíveis, mais vulneráveis a desenvolver as formas graves das doenças. E por isso são os grupos prioritários para a vacinação. Dentre eles nós temos as gestantes, os idosos acima de 65 anos, crianças com menos de 5 anos de idade, portadores de algumas doenças crônicas, inclusive, principalmente, doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças no fígado. São um conjunto de pessoas que têm essa facilidade de desenvolver as formas graves da doença e, por isso, deve ser tratada com uma forma mais detalhada, mais minuciosa e mais cuidadosa. Em Mato Grosso do Sul foram 25 mortes até no início de setembro. O senhor acha que isso é um sinal de alerta? Sem dúvida, sinal de alerta para a população
a procurar imediatamente a unidade de saúde, nós criamos no nosso imaginário que gripe é uma coisa banal, até porque toda a nossa vida, ao longo da nossa existência, nós temos vários episódios de gripe. No entanto, a gripe pode matar, e isso tem que estar na cabeça das pessoas, na consciência. Uma vez consciente, procurar a vacinação. Mesmo vacinado ou não, tendo uma manifestação clínica, procurar uma unidade de saúde. E aí é importante que, por vezes, procure-se a unidade de saúde muito tardiamente. O que nós temos observado é que boa parte desses óbitos, dessas mortes, tem sido decorrência de um atendimento tardio. As pessoas ficam doentes em casa, às vezes fazendo automedicação de forma equivocada, não é recomendável. Um profissional. Isso, não procura um atendimento e quando procura já está numa fase muito avançada, com comprometimento respiratório muito grave e por vezes ocorre a morte que evidentemente ninguém gostaria. A gente vai fazer agora um breve intervalo e eu volto já. As matérias do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul estão disponíveis em áudio. Ouça as reportagens pela Rádio Assembleia, através do site www.al.ms.gov.br/rádio. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também nas ondas do rádio. Invista na vida. Quero dizer que Deus abençoe cada pessoa que está ajudando aqui. Se não colocasse essas pessoas aqui na LBV, a gente não estaria aqui. O mundo pode ser melhor. Com a educação física, não move só a mente, mas também o corpo todo. Que graças a isso eu fiz vestibular e eu passei em professor de educação física para a licenciatura. Doe agora. Acesse euajudoamudar.org. O programa Considerações está de volta. O assunto de hoje é sobre a gripe A. Quem está aqui comigo é o infectologista Rivaldo Fenâncio, que está dando algumas orientações sobre a doença. Doutor, agora sobre o tipo de vírus identificado. Como escolher o melhor tratamento? Como princípio, o tratamento deve ser sintomático. Nos casos da gripe estabelecida naqueles grupos mais vulneráveis ou não, existe a medicação específica, um antiviral que interfere naquelas proteínas do vírus, impedindo a replicação dele no organismo. Esse tratamento, quanto antes ele for iniciado, melhor para o doente, melhores os resultados por ele produzido. Lembrando sempre que, se o doente tem um outro problema de base, nós não devemos, em hipótese alguma, esquecê-lo. Por exemplo, se a pessoa é diabética e está com um quadro de gripe grave, sério, vai receber a medicação antiviral contra o vírus influenza, mas também deve ser avaliada a sua condição de diabetes. Quanto que está a glicemia dele naquele momento. Se a pessoa é hipertensa, da mesma forma, é necessário que haja esse monitoramento do problema de base. Se ele tem um problema cardíaco, exatamente, ou pulmonar, da mesma forma. Então, é importante não esquecer o problema de base daquele doente para além da gripe. Muitas vezes, nós focamos somente na gripe, fazemos o tratamento da gripe, instituímos a medicação correta, mas esquecemos de observar o problema de base dele. Porque o vírus ele é mutante? É toda uma característica do tipo de material genético do vírus, ele a cada ano, ele pode haver mudanças grandes nas letras, na combinação das letras, o que hoje é H1N1, pode ser o ano que vem H3N2, há essas mudanças maiores, e dentro do H1N1, pode ter subtipos, pequenas modificações que não necessariamente a vacina aplicada o ano passado vai proteger contra essa mudança que tem no interior do próprio H1N1
também pode haver Por mudança. isso a vacina todo ano. Por isso a vacina todo ano, que ela é, digamos assim, atualizada a composição dela anualmente para que dê a proteção exata para o vírus que está circulando naquele momento, que pode ter sofrido pequenas modificações do ano anterior para esse. Tá. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre prevenção, esses cuidados que as mães, os pais precisam ter com as crianças, com os idosos. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado. A grande recomendação para as famílias em relação à gripe é a higiene. O melhor remédio para a gripe é a higiene. Ao tossir, proteja a boca das pessoas que estão no ambiente. Imediatamente lave as mãos e o rosto. Ao limpar o nariz, quando ele está com coriza, está correndo, de preferência com lenços descartáveis e também lavando as mãos depois e o rosto com água e sabão. Evitar pegar em maçanetas, em qualquer objeto, após tossir, sem lavar as mãos posteriormente a essa tosse. Deixar os ambientes, tanto domésticos como profissionais, amplamente arejados. A circulação do vento entrando pelas janelas, pelas portas, ajuda a dissipar a concentração de vírus que possa estar naquele ambiente. Por fim, ao manifestar qualquer clínica, seja febre, tosse, espirro, coriza, procure imediatamente uma unidade de saúde. Desnecessário dizer que a vacina está disponível para a população e que todos os grupos recomendáveis devem imediatamente, no início já do processo de vacinação, procurar a unidade de saúde para fazer então a sua imunização individual. Doutor, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui. São informações muito importantes, né, para a população, quem está nos assistindo, tomar cuidado com essa doença que pode matar. Exato. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. E o Considerações fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para o endereço eletrônico logo abaixo. E lembrando que notícias do Legislativo você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Até o próximo encontro.